4 bilhões de pessoas. Todas vindas da mesma família. Como um pai virou 3 religiões. Em bom português. Episódio 10. O Islã. A terceira religião da mesma família. Por volta de 1900 a.C., num lugar entre o atual Iraque e Israel, vivia um pastor chamado Abraão. Ibrahim, em árabe. Ele é o ponto de partida de tudo. Abraão e a esposa Sara queriam um filho. E não vinha. Anos passaram. Décadas. Sara já idosa, Abraão idoso. Sem herdeiro. Sara faz uma proposta. Pega minha serva Agar. Que ela gere um filho seu. Era costume da época. Abraão aceita. Agar engravida e dá à luz Ismael. Anos depois, Sara, já com mais de 90 anos, diz a tradição, engravida. Nasce Isaque. Agora Abraão tem 2 filhos. De 2 mães diferentes. Sara não quer Ismael por perto. Pressiona Abraão. Agar e Ismael são mandados para o deserto. Ismael cresce na Arábia. Isaque fica em Canaã. A partir dali, 2 povos. Pela tradição, de Isaque vêm os judeus, e depois os cristãos. De Ismael vêm os árabes, e depois os muçulmanos. Mesma raiz. Mesmo Abraão. Caminhos diferentes. Tem uma história famosa. Deus manda Abraão sacrificar o próprio filho. No último segundo, manda parar. Era um teste. Na Bíblia, esse filho é Isaque. No Corão, é Ismael. Mesmo Deus, mesmo Abraão, mesmo teste, filho diferente. Um detalhe genealógico que muda quem é o povo escolhido. Pela tradição islâmica, foi Abraão e Ismael que construíram a Caaba em Meca. Quando Maomé chega, 2500 anos depois, ele não vai criar nada. Vai restaurar. Salta 2500 anos. Arábia, ano 570. A Caaba que Abraão e Ismael teriam erguido virou panteão pagão. 360 ídolos dentro. A religião do avô, esquecida. Nasce um menino dos Banu Hashim, o clã guardião da Caaba. Nome dele, Maomé. Pai já tinha morrido. Aos 6, perde a mãe. Aos 8, o avô. Restou o tio Abu Talib. Aos 25 anos, Maomé trabalha para Khadija. Viúva, rica, comerciante de Meca. Ela propõe casamento. Por 25 anos ele será casado só com ela. E sustentado por ela. Todo Ramadã, Maomé sumia. Subia o Monte Hirá. Ficava semanas sozinho na caverna. Já existiam outros assim na Arábia, chamavam de Hanifs, monoteístas que diziam buscar a religião perdida de Abraão. Numa dessas noites, em 610, Maomé tem uma experiência esmagadora. A primeira palavra que ouve, Iqra. Recita. Volta apavorado. Khadija acolhe. O primo dela, Varaka, cristão, diz, é o mesmo anjo que falou com Moisés. A mensagem é clara, não é religião nova. Maomé diz, sou o último de uma linha que começou em Abraão, passou por Moisés, por Jesus. Vim lembrar vocês do mesmo Deus. Por isso muçulmanos chamam judeus e cristãos de povos do livro. O problema, a Caaba pagã era o motor econômico de Meca. Peregrinação dava dinheiro. Maomé pregando que só existe um Deus era ameaça direta ao caixa. A elite reage. Tortura. Boicote. Em 619, Khadija morre. Abu Talib morre. Sem esposa. Sem protetor. Yatrib, uma cidade 250 quilômetros ao norte, vivia guerra civil entre tribos. Buscavam um árbitro de fora. Convidam Maomé. Maomé emigra. Em árabe, Hija. 20 anos depois, essa data seria o ano 1 do calendário islâmico. Não o nascimento, não a revelação. A Hija. O dia em que a religião virou também comunidade política. Yatrib é renomeada Medina, a cidade do profeta. Maomé escreve o que historiadores chamam de primeiro documento político islâmico. Inclui as 3 tribos judaicas que viviam ali, uma só comunidade. Por enquanto. Maomé esperava que os judeus reconhecessem ele como profeta na mesma linhagem de Moisés.
Não reconheceram. Tensão cresce. Em 624, a direção da oração muda de Jerusalém para Meca. Mensagem dada. O Islã agora é caminho próprio. Kainuk em 24. Nadir em 25. Quraiz em 27. Os homens dessa última são mortos. Os números do massacre são debatidos pela academia. 624. 313 muçulmanos derrotam 1000 mecanos na Batalha de Badr. Vitória que ninguém esperava. A tradição vê sinal divino. Na prática, financia uma com o butim. 25. Derrota em Uhud. 27. Cerco a Medina quebrado por uma fossa cavada no chão. 28. Tratado de paz de 10 anos com Meca. 630. 10.000 muçulmanos marcham sobre Meca. Conquista quase sem sangue. Maomé entra na Caaba e, segundo a tradição, destrói pessoalmente os 360 ídolos. A casa que era de Abraão volta a ser de um Deus só. 632. Última peregrinação. Sermão final no Monte Arafat. Árabe e não árabe são iguais. 3 meses depois, 8 de junho, Maomé morre no quarto da esposa Aisha. Não nomeou sucessor. A briga começa no dia seguinte. Hoje, 16 milhões de judeus. 2 bilhões e meio de cristãos. 2 bilhões de muçulmanos. 4 bilhões e meio de pessoas, mais da metade da humanidade, descende espiritualmente do mesmo Abraão. 3 ideias para levar. 1. Islã, judaísmo e cristianismo vêm do mesmo Abraão. Não é coincidência, é genealogia. 2. A divergência familiar. Quem era o filho escolhido, Isaque ou Ismael? 3. Aí já muda o jogo, de profeta perseguido a chefe de Estado em 10 anos. Se esse episódio te ajudou a entender melhor, deixa o like. Inscreve no canal. Me ajuda a fazer mais. Até o próximo. Em bom português. Até o próximo episódio.